Quando se fala em melhor luta de Demon Slayer, é inegável que a primeira pessoa que vem na sua mente é esse carinha aqui. Eu acho que é um consenso geral dentro da comunidade de Demon Slayer que o Kokushibo é o protagonista da melhor luta de Kimetsu no Yaiba. Sim, tem a luta final, mas é claro que a luta do Kokushibo é a melhor dentro do anime, que no momento até agora não teve animação ainda. Bom, mesmo o Kokushibo sendo o protagonista da melhor luta do anime, esse personagem foi um tremendo desperdício. E bem, no vídeo de hoje eu vou falar porque que o Kokushibo, sendo um cara tão foda e um personagem tão incrível dentro de Demon Slayer, foi muito desperdiçado dentro da obra. E antes de ir pro vídeo, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Agora, vamos pro conteúdo. Kokushibo de fato é um vilão incrível, porque simplesmente ele tem um dos melhores designs da obra e é claro também ele é o Lua Superior 1, ou seja, o cara tem bastante respeito. E não é à toa que esse cara tem esse posto, pois o Kokushibo teve vários feitos durante a obra que infelizmente não foram mostrados e apenas citados. Começando pelo fato que ele é irmão do Yorishi, simplesmente a maior lenda dentro do universo de Demon Slayer, que foi o cara que quase derrotou o Muzan. Dentro do mangá, obviamente, aparece o passado de Kokushibo junto com seu irmão Yorishi, que na época ele não se chamava Kokushibo, e sim Mitsukatsu. Que sim, o passado dele é mostrado na obra e mostra como era a relação dos dois irmãos, que no caso, Yorishi sendo um carinha ali muito calmo na dele que não falava nada, e Kokushibo sendo como um verdadeiro prodígio ali, porque eles vinham de uma família de espadachins. Até que o dia que Yorishi mostrou o seu lado e conseguiu derrotar o instrutor, onde ali começou a despertar a inveja de Mitsukatsu, que no caso é o próprio Kokushibo. Bom, o passado deles sim é mostrado dentro da obra, porém não é mostrado de maneira certa, pois é mostrado durante a luta do Kokushibo com os caçadores. Se você já assistiu Naruto, você sabe que é simplesmente um porre você estar acompanhando um flashback no meio de uma luta. Que na minha opinião, o passado do Kokushibo junto com o Yorishi deveria ter sido contado em um arco específico de Demon Slayer, que no caso se encaixaria melhor logo após a Vila dos Ferreiros, porque nesse momento a gente já tinha conhecido o boneco do Yorishi e também já tinha sido mostrado bastante ali pelas lembranças do próprio Tanjiro, então a gente já tinha uma noção quem é o Yorishi. E outra coisa também é que Kokushibo já tinha sido apresentado na obra, então seria muito interessante mostrar o passado desse personagem ali durante aquele arco, já para preparar a gente para o Castelo do Infinito. Porém, não, o seu passado só foi explorado durante o da luta. Kokushibo também foi responsável por ter todo esse lance de esconder a família Oyashiki, pois no passado, antigamente isso não existia, a família simplesmente ficava no local que qualquer um poderia achar. Só que justamente por conta disso, Kokushibo foi mandado pelo Muzan para eliminar a família Oyashiki. Agora não me pergunte como foi que um membro dessa família escapou e conseguiu continuar a linhagem. Mas enfim, Kokushibo foi simplesmente o responsável por existir todo aquele processo de achar a mansão da família, porque simplesmente ele conseguiu eliminar um chefe, coisa que simplesmente não era tão fácil, pois sempre a família teve a presença de caçadores fortes para servir como segurança, e o Kokushibo simplesmente conseguiu eliminar esses caras, só mostrando que o Kokushibo é um cara que foi bem importante dentro da lore. Só que isso infelizmente não foi mostrado dentro do mangá, isso apenas foi citado ao ar, e se você for uma pessoa que é bem lesada quando tá lendo, você talvez nem tenha pegado isso, mas simplesmente Kokushibo é responsável por uma das coisas mais importantes e que é mostrada dentro do universo de Demon Slayer, o lance da família Oyashiki ser bem preservada. E outra coisa também, que isso também reforça o fato da Vila dos Ferreiros ser um local também justamente muito escondido, porque provavelmente foi consequência desse feito do Kokushibo. Só que infelizmente isso não é mostrado dentro do mangá e provavelmente também não vai ser mostrado dentro do anime. Outro feito do Kokushibo que também não é mostrado dentro da obra é simplesmente que ele já foi desafiado 3 vezes para perder o posto de Lua Superior 1, que no caso foi pelo próprio Akaza, que ele poupou e deixou o Akaza viver, e outros 2 Luas Superiores que desafiaram o Kokushibo, só que o Kokushibo não teve piedade, acabou derrotando esses caras e acabou absorvendo eles. Só que esses Luas Superiores nunca foram mostrados e a gente não tem nem noção como é a aparência deles. E cara, isso é um feito muito importante dentro da obra para mostrar como esse personagem é incrível. Mas não, isso também é apenas outra coisa que é citada e o Kokushibo simplesmente só derrotou esses caras e a gente não tem nem noção que era eles. Outra coisa importante também é que em algum momento o Akaza já foi a Lua Superior 2. Porém, isso também não foi outra coisa que foi explicada. E sim, eu sei que vai ter gente que vai reclamar dizendo que o Akaza nunca foi. Mas sim, rapaziada, Demon Slayer dá a entender que o Akaza em algum momento já foi a Lua Superior 2. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui nesse vídeo, pois uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu expliquei todo o motivo e de forma bem detalhada porque que o Akaza já foi a Lua Superior 2. Tendo por base esse feito do Kokushibo,
Isso era para ter sido mostrado dentro da obra e principalmente dentro de um arco do próprio Kokushibo. Outra coisa importante também que o Kokushibo fez dentro da obra, que também tem um grande impacto, não nessa temporada talvez, mas principalmente na próxima temporada, né, que vai ser o Castelo do Infinito, simplesmente foi ele que transformou o Kaigaku em Oni. E a consequência do Kaigaku se transformar em Oni foi porque simplesmente o seu mestre, né, o Jigoro, que no caso quem os Zenitsu considerava pai, ele se churrascou, né? Porque simplesmente ele, quando soube que seu aluno tinha se tornado Oni e tinha traído a corporação, ele teve que fazer Senpoku. E bom, isso foi uma coisa que foi bem impactante na obra, principalmente para o desenvolvimento dos Zenitsu. Só que isso não foi bem explorado pela autora dentro do mangá, já que essa explicação do Kaigaku se transformar em Oni pelo Kokushibo só foi mostrada em 1 ou 2 páginas. E claro, isso precisava ter bem mais presença dentro da obra, pois uma página só não é o suficiente. Isso precisava de bem mais, ou até mesmo ali uma suposta conversa ou luta mesmo do Kaigaku contra o Kokushibo. Que é pra falar? Quem que você roubou a desgraça do dinheiro, filho da puta? Eu... Roubou não, desgraça! Eu errei. Hã? Roubei. Errou, né? Então tá pela Oxo, põe a mão que Pelo amor importa! de Deus, é! E foi outro feito também do Kokushibo que não foi tão bem explorado. E o motivo pelo qual eu acho que o Kokushibo é um personagem muito desperdiçado, porque, cara, simplesmente o Kokushibo só tem uma única luta dentro de Demon Slayer. E, cara, é simplesmente ridículo. Kokushibo consegue ser um vilão muito mais foda até mesmo que o próprio Muzan. E consegue até ter mais presença dentro da história, até sendo mais impactante em alguns eventos secundários. Mas simplesmente ele não tem presença. Sua única presença dentro da obra é simplesmente na reunião dos Lua Superiores e também na luta dele contra os Hashiras. E cara, simplesmente por um vilão do posto do Kokushibo e por seus feitos, ele deveria ter bem mais presença. Um dos problemas que eu vejo em Kimetsu no Yaiba é que os vilões, eles não são temidos por feitos, mas sim temidos por numeração. Quando um vilão é citado, você fica com medo dele por causa, nossa, ele é Lua Superior 4, nossa, ele é Lua Superior 6, nossa, ele é o Lua Superior 1. É isso que dá medo na gente, né? Não pelos feitos daquele cara. Uma das poucas vezes que eu vi um personagem ter feito dentro de Kimetsu no Yaiba pra você sentir medo é quando Adaki e o Gyotaro cita que eles já mataram mais de 15 Hashiras. Então ali você já fica com um pouco de medo, mas cara, é simplesmente uma citação, não é mostrado. Alguns vilões de Demon Slayer que tiveram feitos e foram mostrados é como por exemplo o Akaza e o Doma. No caso, o Doma no passado eliminou a Kanai, que era a irmã da Shinobu, e no caso do Akaza, que foi mostrado que foi algo que foi bem feito, e ele na luta contra o Rengoku, onde a gente viu realmente ali o perigo que é o Oni Akaza, que é a Lua Superior 3. E era exatamente isso que o Doma e também, principalmente o Kokushibo precisavam, de presença. A gente precisava ver esses personagens, principalmente o Kokushibo, em ação, pra gente temer a esses caras. Porque, cara, ele é o Lua Superior 1, ele só fica literalmente atrás do Muzan. Então esse cara, ele era para ter uma presença absurda dentro da obra, para você ver os feitos deles e você ficar com medo. Cara, como é que esse bicho vai ser derrotado? Um bom exemplo de vilão que é trabalhado dessa forma é o Freeza de Dragon Ball, que simplesmente antes dele ter sua luta final contra o Goku, é mostrado o Freeza matando vários Namekuseidins, tendo a luta do Gohan, Vegeta, Kuririn e Piccolo contra o Freeza, e vendo as transformações do Freeza, vendo como o Freeza era um vilão que botava bastante medo, pois o cara sempre dava um jeito de derrotar os outros. Isso é exatamente o que faltava nos vilões de Kimetsu no Yaiba. A gente precisava ver personagens do bem sendo derrotados por esses caras, pra gente saber o quão forte eles são. Porém não, o problema de Kimetsu no Yaiba simplesmente é isso, só citar, como aquele famoso meme, hipérboles e falácias. Claro, sim, as duas superiores são bem fortes e tiveram lutas boas dentro do Castelo do Infinito. Mas, cara, foram só aquelas lutas ali que mostraram pra gente que eles são vilões fortes. Não tiveram outras lutas pra gente ter a certeza que quando chegasse naquela luta, a gente ficar com aquele medo e com aquela ansiedade. Cara, como é que eles vão derrotar esse maluco, sendo que esse maluco já fez tal coisa. Mas apenas as coisas que eles fizeram são apenas citadas e quando são mostradas por pouco tempo. E fora que a principal coisa assim que me faz o Kokushibo ser um vilão muito meio que humilhado de certa forma, é a forma que ele foi derrotado. Mas não a forma em si, e sim o motivo. Bom, o Kokushibo literalmente ele morreu porque ele se achou feio. Foi simplesmente depois que ele conseguiu regenerar sua cabeça, que ele se transformou num monstro parecido uma aranha, que ele viu o reflexo da sua aparência na espada do Sanemi, e simplesmente ele refletiu sobre tudo o que ele tinha feito por busca por poder, e simplesmente preferiu se churrascar. E cara, simplesmente por um vilão do porte do Kokushibo, isso simplesmente é ridículo. Se fosse para outro vilão, com uma numeração menor, sei lá, um Lua Superior 5, 4,
traria uma mensagem interessante de desenvolvimento do personagem, onde ele percebia o quão longe ele foi atrás de poder. Mas para a Lua Superior 1, cara, a forma que o Kokushibo foi derrotado, mas não a forma em si, mas o motivo, cara, é muito humilhante. O cara simplesmente morreu porque ele se viu no reflexo. Simplesmente ridículo. E bom, esse foi um dos motivos por o qual o Kokushibo é um vilão muito desperdiçado dentro de Demon Slayer. Ele deveria ter tido bem mais presença, pois, poxa, ele é o Lua Superior 1. Ele é praticamente o segundo boss final de Demon Slayer. Bom, agora eu quero saber sua opinião sobre a presença do Kokushibo em Demon Slayer. Você acha que ele deveria ter aparecido mais? Ou você acha que ele já fez o bastante pela obra? Ou outra coisa que você queira comentar? Enfim, os comentários estão livres, mas é claro, eu exijo respeito. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E é isso, até a próxima. Você deve se matar agora.